A Ucrânia atacou uma série de alvos críticos na Rússia. Na noite de 19 de outubro, as Forças Armadas da Ucrânia atacaram a refinaria de petróleo Novokuybishevsky, na região de Samara, que pode processar quase 5 milhões de toneladas de petróleo por ano e produz mais de 20 tipos de produtos petrolíferos. Os militares atingiram a unidade de processamento de petróleo, que pegou fogo na hora, e isso é ainda mais doloroso para a Rússia. Explosões também ocorreram no território de um dos maiores complexos russos de processamento de gás. É o complexo de processamento de gás de Oremburgo, localizado a 1.500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O impacto atingiu as unidades de processamento e purificação de gás, causando um grande incêndio. Essa usina de processamento de gás pode processar 45 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano. E aqui está a notícia principal. Após o ataque a Oremburgo, a recepção de gás do Cazaquistão foi suspensa. Isso não é mais, como vocês veem, uma questão interna da Rússia, mas um problema na fronteira interestadual. Hoje surgiram novas imagens de satélite de Feodóssia, mostrando fileiras de reservatórios queimados, como se um furacão de fogo tivesse passado pelo terminal de petróleo. E agora é importante como isso está sendo apresentado. Imediatamente após a ligação de Putin para Donald Trump, com a declaração de que a iniciativa estratégica nesta guerra estaria supostamente do lado da Rússia, isso foi divulgado na mídia internacional. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 19 de outubro. Agora vamos falar tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu, inscreva-se no canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados bancários na descrição deste vídeo. Lá está escrito, apoiar o canal de Alexei Petty. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Então, vamos por partes. Vamos começar com a refinaria de petróleo de Novokuybishevsky, que pertence à Rosneft. E aí os grupos locais publicam vídeos com chamas de vários andares. O governador explica rapidamente sobre os drones abatidos e, ao mesmo tempo, admite interrupções nos voos no aeroporto local e problemas de comunicação. E aqui é interessante notar que, quando uma refinaria está pegando fogo, nenhuma declaração dos funcionários russos dizendo que supostamente não há danos funciona mais. O que funciona é a imagem, e essa imagem mostra que a profundidade da retaguarda acabou. Em algum lugar distante na Rússia, mais uma refinaria de petróleo está queimando como uma tocha. E nem mesmo para o russo já dá para explicar que isso é só uma fumacinha, como eles chamavam. Todos os drones foram abatidos. A Ucrânia, com seu ataque, mostra uma ideia simples. Distância não é mais uma armadura, distância não vai mais proteger vocês. E isso muda muito a psicologia da guerra dentro da própria Rússia. Depois a Crimeia, o terminal de petróleo de Feodosia, aquele mesmo ponto de onde a logística de ocupação no sul da Ucrânia era abastecida. E os satélites contaram buracos pretos nos lugares onde antes havia reservatórios brancos. E no final foi confirmada a destruição de 11 tanques. Isso, não são volumes para um dia, nem para uma semana, isso é para meses de reparo. É uma tentativa de sobreviver graças a pequenos fornecimentos de derivados de petróleo para a Península Ocupada. E então as plataformas de informação internacionais ucranianas analisaram a foto até o último pixel. Esse detalhamento é importante, pois a conversa deixa de ser sobre acerto e passa a ser sobre precisão. Quantos reservatórios queimaram, quantos restaram e dos que restaram, por quanto tempo eles ainda vão durar. Por que isso é estratégico? Porque a guerra depende de combustível. Tanques, drones, geradores a diesel, logística de munição, nada disso funciona sem gasolina e querosene. Quando grandes instalações são destruídas longe da frente, o abastecimento fica mais distante, a gasolina mais cara e o ritmo das ofensivas cai. Essa é uma aritmética simples e ruim para os russos, ou seja, menos reservatórios em Feodósia, mais quilómetros para caminhões-tanque atravessando a ponte da Crimeia e, por outro lado, menos recebimento de gás em Oremburgo. Isso gera conversas mais tensas do Kremlin com os vizinhos e custos extras com reparos. No fim, a máquina russa passa a tossir não na linha de frente, mas em sua própria retaguarda. E ainda existe a chamada camada midiática dessa história. Porque quando as maiores mídias do mundo, como a Reuters
ou a Associated Press publicam manchetes sobre um ataque à maior usina de gás da Rússia ou sobre a suspensão do recebimento de gás do Cazaquistão. Isso afeta não só o campo informativo, mas também os riscos de seguro e portuários, transportadoras e seguradoras. Eles não leem boletins militares, eles leem relatórios. Aqui se revela uma consequência inesperada desses ataques. Para transportadores e seguradoras, o risco de fornecimento de gás via Rússia aumentou. Assim, o preço subiu, exigindo um desconto maior da Rússia. Tipo, olha, se é para correr risco transportando gás pelo território da Rússia, então que seja de um jeito que valha a pena. E para Moscou, isso é exatamente como o sangue do orçamento estatal que já está em falta. E isso explica porque esse golpe não é só uma imagem, mas realmente um buraco econômico que só aumenta. Bem, e isso ainda não é tudo. Aqui vale a pena prestar muita atenção à geografia dos ataques, porque não é apenas um conjunto de chegadas aleatórias, é uma cadeia de ataques. Antes disso, lembro que a Ucrânia atacou refinarias de petróleo em Kuban, depois houve, por exemplo, um ataque a Ust-Luga e agora em Samara e até mesmo nas profundezas do sistema de gás da Rússia, no GPP de Orenburgo. Na Crimeia, destroem terminais para deixar a frota e a terra em uma dieta a longa distância. Isso altera o comportamento, pois a defesa aérea russa se estende, reparadores não acompanham e refinarias de petróleo ficam sobrecarregadas, prejudicando a exportação. Por isso, há pouco dinheiro. De fora, isso pode parecer incêndios isolados. Pegou fogo, aqui ali está um caos. Mas de dentro da Rússia, isso é uma constante falta de combustível para as tarefas de amanhã. Ótima notícia. Também é importante considerar a geografia. É realmente possível rastrear até mesmo aquelas cadeias de suprimentos que os russos usam. Rastrear pelos ataques dos drones ucranianos. A propaganda russa, é claro, tentou agir como de costume. Afirma que está tudo sob controle. Os danos são mínimos. Quando um país vizinho, não apenas alguns funcionários russos, confirma oficialmente a interrupção do recebimento de gás. Já não dá mais para fingir que é apenas algum incêndio local. Do que estamos falando? A questão é que após o ataque dos drones ucranianos, a fábrica da Gazprom em Orenburg parou de receber gás do Cazaquistão. O Ministério da Energia do Cazaquistão informou que a Gazprom confirmou uma emergência na fábrica em 19 de outubro à noite. Por isso, a recepção de gás bruto do campo de Karachaganak foi interrompida temporariamente. O Ministério da Energia do Cazaquistão informou que ainda não recebeu detalhes sobre os danos ou prazos para a retomada das operações da fábrica pela Rússia, mas o fornecimento de gás ao Cazaquistão segue normal. E agora um detalhe importante. A usina de processamento de gás de Orenburgo fica a 1.500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Houve impacto, recuperação da unidade de processamento e purificação de gás e um grande incêndio. Aqui está outra imagem. Agora, a reputação da usina de gás de Orenburgo foi prejudicada. O que isso significa? Olha, o medo dos investidores e parceiros funciona de forma muito simples. Viram um buraco. Consequentemente, o risco já é imediatamente incluído no preço. E se aparece um risco no preço, então exigem da Rússia novos descontos para cobrir esses riscos. No fim das contas, a Ucrânia encontrou uma linguagem que até o Kremlin entende. É a linguagem dos incêndios na infraestrutura crítica. E enquanto, vocês sabem, publicamente lá os funcionários russos, todos esses Ushakovs, Peskovs, Lavrovs, até mesmo os Putins, enquanto todos eles discutem sobre encontros em Budapeste com Trump daqui a 2 semanas. Enquanto debatem fórmulas de paz e a entrega do Donbass, na prática, outras decisões são tomadas. Quantas toneladas por dia podem ser processadas? Qual é o desvio agora, depois dos ataques a Feodósia, onde conseguir pessoas para o concerto se amanhã surgir um novo foco de incêndio? E essa é a realidade desagradável para aqueles russos que falavam sobre invulnerabilidade, que a Rússia é grande, que não dá para atingir certos lugares. E essa é a realidade que a cada dia torna a guerra russa mais cara. Sim, nos comunicados russos isso é suavemente chamado de incêndio, tudo é incêndio. Sabe, antes era fumaça, agora para eles é incêndio. Eles chamam de acerto direto, mas o sentido é o mesmo. Uma grande instalação tecnológica falha. No Cazaquistão, confirmam que trabalhar com os russos é inconveniente.
Ou seja, a notícia não é apenas sobre uma instalação pegando fogo em uma usina de processamento de gás. É uma notícia sobre o colapso do que chamam de um longo e caríssimo braço de confiança. E aqui, qualquer malabarismo verbal sobre o caráter local se torna sem sentido. Ao mesmo tempo, chega a notícia de Samara. A refinaria de petróleo de Novokuibishevsk pega fogo com tanta intensidade que a fumaça é vista do outro lado da cidade. Na internet publicam vídeos com chamas enormes. E, claro, estão sendo registrados, sim, alguns problemas. Nos comentários, os russos estão meio confusos, escrevem: e onde está a defesa aérea? Onde está a nossa defesa antiaérea? Putin falou esses dias que vamos reforçar. É assim que vamos reforçar. Nem mesmo os Tomahawks nos assustam. No fim, drones comuns são assustadores. Quando a refinaria pega fogo, a pergunta deixa de ser meme para os russos, né? Cadê nossa defesa antiaérea? Eles realmente começam a sentir medo, o que já parece uma sentença. E o mais desagradável para o Kremlin é, claro, a sinergia em toda essa situação. Primeiro, um golpe profundo na indústria de gás e refino de petróleo. Depois, surge um contador de publicações internacionais, nas quais o fato é registrado de forma cuidadosa, mas sem eufemismos. A Ucrânia ampliou ataques a alvos energéticos na Rússia. É o que a Reuters está escrevendo, quando ao mesmo tempo surgem detalhes sobre o complexo de Orenburg, que é um dos maiores do mundo, não é? Qualquer tentativa de encerrar esse assunto esbarra na dimensão da tragédia para os russos. Não é uma simples usina termoelétrica, é o coração do sistema, um enorme complexo que pegou fogo de repente. Aqui está o contraste para vocês. Porque alguns dias antes, Putin estava tentando convencer Trump de que a Rússia ainda mantinha uma vantagem estratégica nesta guerra. No dia seguinte, novamente na terra dele, refinarias de petróleo pegam fogo. É esse tipo de pressão que o Kremlin sente. Bem, é o que mais dói para eles. É um processo longo e metódico que elimina a previsibilidade, onde a linha de frente permanece. E ela se mantém graças ao combustível, ao dinheiro, à confiança dos parceiros que, infelizmente, ainda continuam colaborando com os russos. E aí, Feodósia, Orenburg e Samara não são três histórias independentes, são uma única cadeia. E nessa lógica, a Ucrânia faz a única coisa certa: atinge o tanque de combustível da guerra. Vocês sabem, há conversas sobre reuniões em Budapeste daqui a 2 semanas. E a visão de mundo é tão sóbria e simples. Fogo, incêndios, são instrumentos que até quem não quer ouvir acaba escutando. É por isso que essa é a imagem desta guerra até hoje. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.